Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de 3 civilizações que, literalmente, construíram mundos nas Américas. Os maias, os incas e os astecas. E olha, eles são muito mais do que só nomes em um livro de história. Foram verdadeiros arquitetos de sociedades super complexas, cada um com suas próprias soluções geniais para desafios gigantescos. Vamos nessa descobrir como eles se organizaram e o que eles deixaram para nós. Para a gente entender bem essas culturas incríveis, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o básico, onde e quando eles existiram. Depois, como é que eles organizavam o poder. Como a engenharia deles foi fundamental para a sobrevivência. E também, como eles registravam o conhecimento. E, por fim, o que desse legado todo ainda está vivo hoje em dia. Então, vamos começar situando todo mundo no mapa e na linha do tempo. É fundamental entender quem eles eram, onde viviam e em que época. Porque isso é a base para a gente compreender todo o resto que eles criaram. Agora, o que é realmente fascinante aqui é ver como os ambientes eram completamente diferentes. Pensa só, os maias, no meio das florestas tropicais da Mesoamérica. Os incas, lá no alto, dominando as altitudes absurdas da Cordilheira dos Andes. E os aztecas, que construíram a capital deles em cima de um lago, no Vale do México. Essa geografia toda não era só um cenário, não. Ela moldou absolutamente tudo na vida deles, da política até o jeito de plantar. E por falar em diferenças, vamos para a segunda parte para entender como isso se refletia na política. Como é que essas sociedades tão distantes e distintas estruturaram o poder para conseguir governar milhões de pessoas? Os maias eram bem diferentes do que a gente imagina quando pensa num império. É melhor pensar neles como uma espécie de constelação, sabe? Eram dezenas de cidade-estado, como Tikal e Palenque, cada uma com o seu próprio rei, que também era um sacerdote. Eles faziam comércio, competiam e muitas vezes guerreavam entre si. Era uma rede super dinâmica, mas politicamente toda fragmentada. Já os incas eram o exato oposto. Eles criaram a maior estrutura política de todas as Américas, o império gigantesco, o Tahuantinsuyo, que era governado com mão de ferro a partir de Cusco pelo Sapa Inca, que era visto como uma divindade. Era uma máquina administrativa super organizada e totalmente centralizada. E os astecas? O modelo deles era outro. Era um império militarista que se baseava numa aliança de 3 cidades, com Tenochtitlan no comando, claro. Só que, em vez de integrar os povos que eles conquistavam, como os incas faziam, os astecas basicamente dominavam e exigiam tributos. Então, o ponto central aqui era um império baseado na submissão e não na incorporação. Agora a gente vai para engenharia, para pura genialidade material. Como é que eles conseguiram dominar ambientes tão desafiadores para alimentar tanta gente e ainda construir cidades monumentais? É aqui que a gente vê a criatividade em ação. E esse quadro aqui mostra essas soluções de um jeito brilhante. Os maias usavam a milpa, um sistema super sustentável de plantar várias culturas juntas na floresta. Os incas literalmente esculpiram terraços nas montanhas, criando terra para plantar onde simplesmente não existia. E os astecas, lá no lago deles, criaram os tinampas, que eram verdadeiros jardins flutuantes artificiais. 3 desafios, 3 soluções de engenharia espetaculares. 40 mil quilômetros, dá para ter uma noção do que é isso? Essa era a extensão da rede de estradas Inca, a Quiapacnhán. Isso é quase a circunferência do planeta Terra. Essa rede era a espinha dorsal que conectava o império inteiro, permitindo a comunicação, o movimento de tropas, enfim, a administração de um território imenso. Uma obra de engenharia, assim, monumental. E esse número aqui, 250 mil. Essa era a população estimada de Tenochtitlan, a capital asteca. Só para colocar em perspectiva, na mesma época, era maior que Londres ou Paris, uma verdadeira metrópole super complexa, construída no meio de um lago e sustentada por uma engenharia hidráulica impressionante. Bom, mas não era só construção e engenharia, né? Agora a gente vai explorar o lado intelectual. Como é que essas civilizações registravam suas histórias, seus números, sua ciência? Como elas entendiam o universo que viam ao redor? Aqui a gente tem uma das diferenças mais marcantes entre eles. Os maias desenvolveram o sistema de escrita mais complexo de todas as Américas. Já os astecas usavam pictogramas, desenhos, para registrar as informações. Mas, e os incas?
pasmem, eles não tinham um sistema de escrita. Em vez disso, eles criaram uma coisa totalmente única para administrar aquele império gigante. Essa pergunta nos leva a uma das invenções mais fascinantes da história, o quipu. Os incas usavam esse sistema de cordas com nossos coloridos para registrar absolutamente tudo: impostos, censos da população, calendários e até mesmo contar histórias. Era como se fosse um banco de dados têxtil, uma forma material, tridimensional, de guardar informação. Incrível, né? Todas as 3 civilizações eram astrônomas fantásticas, mas a precisão dos maias era algo excepcional. Os cálculos que eles faziam do ciclo de Vênus e as previsões de eclipses eram de uma exatidão impressionante. E não só isso, eles desenvolveram o conceito do zero e criaram o sistema de calendário mais sofisticado do continente. Era uma verdadeira matemática do tempo. E tudo isso nos traz para a nossa última sessão. Depois de ver tudo isso, o que é que sobrou? A resposta é muito mais do que só ruínas. Vamos ver como o legado dessas civilizações está vivo e presente no nosso dia a dia. Pensa só nas palavras que a gente usa: chocolate, abacate, condor. Ou na comida que está na nossa mesa: milho, batata, tomate. Tudo isso foi domesticado e cultivado por eles. Milhões de pessoas hoje são descendentes diretas que ainda falam suas línguas. E o conceito do zécero, desenvolvido pelos maias, é simplesmente um dos pilares da ciência moderna. O legado é concreto, está por toda parte. E para fechar, fica essa reflexão. Essas culturas não desapareceram por completo. Elas se transformaram, mas as suas raízes continuam nutrindo a identidade, a cultura e o conhecimento do mundo de hoje. Entender quem eles foram é reconhecer a capacidade extraordinária do ser humano de criar mundos complexos e de se adaptar. E esse, sem dúvida, é um legado que permanece. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.